Em Midgard, viviam os homens que eram descendentes de Esk e Embla, o primeiro casal de humanos criado pelos deuses. O homem vivia graças à proteção dos deuses Aesir, que sempre os protegeram das forças do caos. Thor, o exterminador de gigantes, impedia que a terra dos homens fosse tomada pelos Jotuns. Sob a proteção dos deuses, o homem prosperou, sem nunca esquecer de pagar seus devidos sacrifícios aos deuses. Estes homens estavam acostumados a lidar com o rigor do inverno e sempre se preparavam para encarar todas as dificuldades que um longo e gelado inverno poderia lhes impor. Mas até mesmo os homens sabiam que o reinado dos deuses Aesir não seria eterno e que, conforme uma profecia, os deuses de Asgard teriam que enfrentar as forças do mal durante o Ragnarok. Em Midgard, o verão estava acabando e tudo indicava que os homens teriam uma grande e farta colheita pela frente. Mas um vento frio começou a soprar e geadas totalmente inesperadas destruíram grande parte da lavoura. As folhas das árvores rapidamente tomaram as cores do outono e passaram a cair muito antes do esperado, sinal de que um rigoroso inverno se aproximava. Mesmo com suas colheitas arruinadas, os homens tentaram se preparar da melhor forma que podiam para enfrentar o inverno. Mas apesar de toda a determinação da humanidade, eles não estavam realmente preparados para enfrentar o pesadelo que se seguiria. Pois o Fimbulverdor, o mais tenebroso dos invernos, havia chegado. Este era conhecido como o Longo Inverno, que antecederia o Ragnarok. 3 invernos se seguiriam, sem nenhum verão entre eles. Os homens e seus animais de criação se refugiariam do intenso inverno em seus abrigos, onde tentariam sobreviver do frio congelante. As noites pareciam cada vez mais longas, e em cada uma delas, o homem temia que o sol nunca mais surgisse. Seus estoques de alimentos se esgotariam, e devido à fome, se veriam obrigados a comer as galinhas que lhes davam os ovos e os animais que lhe concediam o leite. Até mesmo seus animais de estimação não foram poupados. Aqueles que se arriscavam no frio em busca de um animal para bater se tornavam presas fáceis para as alcateias dos filhos de Fenrir. Os homens passaram a lutar entre si pelos escassos recursos. Irmão lutou contra irmão, e os filhos desafiaram os pais. O caos havia se instalado entre os homens, e os machados de guerra estavam sempre encharcados de sangue. Em Asgard, os deuses Aesir observavam aflitos os sinais de que o derradeiro combate entre os deuses e as forças do caos se aproximava. Este evento cataclísmico ficaria conhecido como Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Após 3 invernos praticamente ininterruptos, o caos se instalou no reino dos homens. Foram poucos os sobreviventes à anarquia sangrenta que se seguiu. As condições profetizadas para o início do Ragnarok já estavam presentes. 2 lobos, que diziam ser filhos de Fenrir, cruzavam os céus, perseguindo o sol e a lua. O lobo chamado Hati perseguia a lua, enquanto Skoll perseguia o sol. As divindades que personificavam os 2 astros por muito tempo conseguiram escapar dos lobos, mas eles não poderiam fugir da prole de Fenrir para sempre. E assim, os lobos finalmente alcançaram suas presas e os engoliram. Sem o sol e a lua, o mundo foi tomado pelas trevas. O fim parecia estar próximo. Grandes terremotos fizeram Yggdrasil, a árvore do mundo, tremer. Fendas no chão se abriram e as montanhas desabaram. A rocha, na qual o poderoso lobo Fenrir estava atado, se esfarelou. O lobo gigantesco finalmente estava livre e ávido por vingança. Jormungand, a serpente do mundo, se convulsionava nas águas, gerando ondas enormes. Estes enormes tsunamis arrasaram as poucas cidades costeiras que ainda sobreviviam. Enquanto isso, a serpente colossal destilava seu terrível veneno, contaminando as águas.
Desde os menores seres vivos, como o plâncton, até mesmo as maiores baleias pereceram, intoxicados pela terrível serpente. Loki, que estava acorrentado e aprisionado a um suplício terrível, viu suas amarras se romperem. E assim como seu filho Fenrir, Loki só tinha um único desejo em seu coração: destruir os deuses de Asgard. O deus da mentira desceu até Helheim, o reino para onde iriam as almas daqueles que tiveram uma morte indigna. Lá, sua filha Hel reinava soberana. A rainha do mundo dos mortos entregou ao seu pai o comando de um exército de mortos-vivos. Este exército era composto por cadáveres daqueles que tiveram uma morte vergonhosa. Nidhogg, o dragão que roía as raízes da árvore dos mundos, cava um grande túnel, pelo qual o exército dos mortos marcharia até a terra dos homens. Grandes labaredas de fogo sinalizavam que o exército de Muspelheim estava em marcha. Os gigantes das terras flamejantes eram liderados pelo enorme gigante negro Surtur. Ele incendiava tudo que estava em seu caminho, fazendo uso de sua espada flamejante. Os gigantes de gelo de Jotunheim embarcaram em navios e partiram em direção a Vigrid, o local escolhido para ser o campo de batalha para o combate entre os deuses e as forças do caos. Heimdall, o arauto dos deuses, não tinha mais dúvidas. O Ragnarok havia começado. O deus finalmente sopra seu chifre Gjallarhorn, e seu som pôde ser ouvido por todo o universo. Este era o alerta que todos temiam. O fim da era dos deuses Aesir se aproximava. As grandes batalhas do Ragnarok agora teriam seu início. O chifre de Heimdall soava, anunciando que o dia da batalha final havia chegado. As forças do caos, lideradas por Loki, estavam ávidas para pôr um fim no reinado dos deuses Aesir e usariam de todos os meios disponíveis para alcançar tal objetivo. Os deuses de Asgard sabiam que a grande batalha era inevitável e por milênios se prepararam para o grande dia. Os portões de Valhalla se abriram e milhares de guerreiros marcharam, formando o grande exército de Odin. Este exército era formado pelos mais bravos guerreiros, que enquanto ainda eram vivos, pereceram, lutando bravamente nos campos de batalha. Seus espíritos foram conduzidos pelas valquírias até o salão do Valhalla, onde aguardaram para mostrar novamente toda sua coragem, lutando ao lado dos deuses durante o Ragnarok. Todos os deuses capazes de empunhar uma arma se juntaram às fileiras dos combatentes. O massivo exército de gigantes de Muspelheim tentou destruir os portões que protegiam Asgard. Foi quando a ponte Bifrost desabou e parte do grande exército caiu nas águas. Os Asgardianos vibravam, enquanto os gigantes de fogo se afogavam nas águas do rio. Mas os deuses sabiam que seu destino não era se esconder atrás das poderosas muralhas feitas pelo gigante construtor. O destino dos Asgardianos era enfrentar honrosamente as forças das trevas em campo aberto. Assim, Odin, montado em seu glorioso cavalo de 8 patas, dá ordem de ataque. O exército dos deuses partiu em carga contra seus inimigos. Quando os exércitos se chocaram, o impacto foi tão poderoso que fez todo o universo tremer. Thor, o campeão dos deuses, estava ávido para esmagar a cabeça de milhares de gigantes e abatia seus inimigos a centenas. Durante a batalha final, os gigantes de Jotunheim eram liderados por Hyrinn. Estes combateram as hostes de Odin com grande coragem. Loki comandava o gigantesco exército de mortos-vivos de Hel, composto por aqueles que tiveram uma morte indigna. Frey, o deus Vanir, lutava bravamente ao lado dos Asgardianos, montado em seu javali dourado. O valente deus atacou Surtur, que era o poderoso líder dos gigantes de fogo de Muspelheim. Frey deu o melhor de si, mas isto não foi o suficiente para derrotar Surtur.
O enorme gigante de fogo abateu o deus Vanir com sua espada flamejante. Antes de sua morte, Frey se arrependeu por ter cedido sua espada mágica a Sigmir, pois, se ele ainda possuísse tudo, poderia ser diferente. Frey foi o primeiro deus a tombar no campo de batalha, e muitos outros o seguiriam. Tyr, o deus guerreiro que sacrificou sua mão para que os deuses prendessem o lobo Fenrir, também cairia após enfrentar Gar, o poderoso lobo de Hel, que defendia o mundo dos mortos. Mas antes que toda sua força se esvaísse, Tyr ainda conseguiu fincar sua espada no coração da besta infernal. O campo de batalha tremeu quando Jormungand, a serpente do mundo, se apresentou para o combate. A criatura expeliu uma nuvem de gases venenosos que abatiam os guerreiros dos deuses. Ao avistar a serpente, Thor se enche de entusiasmo, pois há muito tempo esperava pelo combate decisivo entre ele e sua antiga rival. A luta entre Thor e a serpente do mundo foi épica. Jormungand tentava engolir o defensor de Asgard, enquanto Thor desviava de seus botes e contra-atacava com poderosos golpes de seu martelo. O deus do trovão consegue incapacitar Jormungand, que desaba mortalmente ferida. Contudo, o golpe de Thor foi tão poderoso que fez com que as bolsas de veneno de Jormungand se rompessem, espalhando assim uma nuvem venenosa em volta de Thor. Intoxicado pela pestilência, Thor conseguiu dar apenas alguns passos, antes de dobrar seus joelhos e cair morto envenenado. Sem seu grande campeão, a batalha contra as forças do caos se tornou ainda mais difícil para os deuses. Fenrir, o gigantesco lobo, filho de Loki, devorou todos aqueles que se puseram em seu caminho. Mas o que ele mais desejava era encontrar Odin, seu inimigo mortal. O deus supremo de Asgard sabia que o seu destino era combater o temível lobo filho de Loki, e não se furtou de enfrentá-lo. Odin esporeou Sleipnir e avançou em carga contra Fenrir. Mas o destino de Odin não era sair vivo desta disputa. Fenrir abriu sua enorme boca e devorou o pai de todos. O gigantesco lobo tripudiava dos deuses após sua vitória sobre Odin. Tal provocação encheu de ódio o coração de Vidar, filho de Odin. Sua fúria lhe concedeu uma enorme coragem. Vidar então atacou Fenrir, e este tentou abocanhá-lo, mas Vidar fincou seus pés na língua do lobo e com seus fortes braços afastou os dentes da fera. Sua força foi tanta que rasgou a cabeça do lobo ao meio. Fenrir estava morto. Mesmo com a morte de seus filhos, Loki se satisfazia com a carnificina, enquanto assistia à queda de um deus após o outro. Heimdall, o guardião da ponte arco-íris, avançou por entre os exércitos de mortos-vivos de Hel, abrindo caminho até alcançar Loki. Heimdall e Loki duelariam, e a plasticidade do combate fez parecer uma dança mortal. Loki e Heimdall atingiriam um ao outro por diversas vezes, e o duelo não teve um vencedor, pois ambos terminariam mortos. O gigante Surtur incendiava tudo com sua espada, e as chamas tomavam conta do mundo. Após o fogo tomar conta de tudo, não sobraram combatentes do lado dos vivos, nem do lado dos mortos. Tudo o que restava eram apenas cinzas sobre a terra. As chamas alcançaram Asgard, jogando seus palácios no chão. Foi quando o nível das águas do oceano começou a subir, criando um verdadeiro dilúvio. As águas varreram tudo o que estava sobre a terra. A era dos deuses Aesir havia acabado. As águas que varreram a terra recuaram, e na terra que emergiu, plantas voltaram a brotar. Um novo sol surgiu, afastando as trevas que tomavam conta da terra. A árvore Yggdrasil não suportou os danos causados pelo Ragnarok e caiu. Mas dentro do grande freixo estava escondido um segredo dos deuses. Lá, eles haviam escondido um casal de mortais, para que assim a raça humana pudesse resistir aos eventos do Ragnarok. Seus nomes eram Vida e Desejo de Viver.
Graças ao amor deste casal, o mundo seria novamente repovoado. O reino de Asgard havia desaparecido, mas um novo reino, chamado Idavol, tomaria seu lugar. 6 deuses tomariam seus assentos em Idavol. Os filhos de Odin, Vidar, que matou Fenrir, e seu irmão Vale estarão lá. Os filhos de Thor, Magni e Mud, portarão o martelo do pai e defenderão este novo reino. E do mundo dos mortos ressurgirá Balder, o mais querido dos deuses, que juntamente com Rod ressuscitarão para tomar os últimos assentos. Em Idavol, os deuses relembrarão as antigas tradições e discutirão sobre o futuro, tentando não repetir os erros do passado. Eles encontrarão as peças douradas usadas nos jogos dos deuses Aesir, e assim como seus pais, eles darão início a uma nova partida do jogo ancestral. Um novo ciclo estava começando.